Bom dia, buenos días, personas, ¿cómo están? Hoy nuestra clase no es el vivo, pero hay clase sim. Lembram que na última aula nós estudamos sobre o presente indicativo. Eu já expliquei tudo o que eu tinha para explicar para vocês sobre ele, mas hoje estou fazendo uma revisão, porque o nosso teste já é segunda-feira e eu não poderia deixar vocês sem esta revisão, tá bom? Então, eu vou, neste vídeo, que vai ser curto, explicar para vocês mais uma vez como funciona o presente indicativo, quando é que eu uso, em quais situações e como nós formamos esse presente indicativo. Lembrando que neste teste eu vou cobrar apenas os verbos regulares do presente do indicativo. Então, vamos recordar. Como funciona um verbo regular? O que é um verbo regular? Verbo regular é aquele que não sofre alteração no seu radical. Nunca, em qualquer conjugação, ele não vai sofrer alteração em seu radical. Ela é sempre a mesma, diferente dos verbos irregulares, que sofrem alterações quando são conjugados, tá bom? Então, vamos trabalhar só com os verbos regulares neste primeiro momento. Os irregulares vão vir lá no nosso provão mais na frente. Então, eu vou recordar para vocês quando nós usamos este presente indicativo e como ele se forma. Para isso, eu vou compartilhar aqui com vocês um PowerPoint para nós entendermos como funciona, tá bom? Vou abrir aqui. Presente de indicativo. Quando usamos este tempo verbal? Primeira coisa, o mais comum, mais usado todos os dias, é para falar de ações que ocorrem habitualmente ou rotineiramente. Que é isso? Para falar daquelas coisas que nós falamos todos os dias, que faz parte da nossa rotina. Por exemplo, eu me levanto às 7 da manhã todos os dias. Então, esta é uma rotina, é algo que eu faço habitualmente, levantar neste horário. Então, sempre que eu vou falar de coisas que eu faço rotineiramente, eu uso o verbo no presente do indicativo. Outro momento, quando enunciamos verdades universais. O que são essas verdades? São aquele assunto que é comum para todo mundo sabe que é assim, ninguém vai questionar. Então, uma verdade que não é questionável, porque não há como mudar, não há como fazer outra interpretação disso, é uma verdade universal. Por exemplo, el cielo es azul. Quando eu falo que o céu é azul, ninguém vai me contestar dizendo que ele é vermelho ou verde ou amarelo, porque nós olhamos para o céu e todo mundo percebe que ele é azul. Então, isso é uma verdade universal. Então, eu uso o verbo no presente indicativo. Ou quando vamos dar informações gerais sobre nós, ou sobre algo que acontece ao nosso redor, ou sobre alguém, sobre alguma coisa. Exemplo, mi hijo estudia na universidade. Então, eu estou contando para alguém uma ação que meu filho faz. Então, neste caso, eu uso também o verbo no presente do indicativo. Outra situação, para falar del passado, pero presente histórico. Como é isso? É quando eu preciso falar de algo que já aconteceu, mas eu não vou necessariamente conjugar o meu verbo no pretérito. Eu vou conjugar ele no presente. Como funciona isso? Em 1492, Cristóvão Colombo descobre a América. Observe que descobre aqui, ele está no presente, não no pretérito. Eu poderia dizer assim também, Cristóvão Colombo descobriu a América. Correto. Descobriu pretérito. Mas eu preferi usar no presente porque eu estou informando para alguém que foi nesse ano que ele descobre a América. Então, eu tenho a opção de usar esse verbo no presente. É o que nós chamamos de um presente histórico. Ou para falar de ações futuras, da quais nós temos certeza que elas vão acontecer. Mañana jugamos al fútbol contra a classe de mi hermano. Então, eu estou afirmando que este jogo vai acontecer, que este jogo de futebol vai acontecer. Então, se eu tenho certeza, ainda que seja futuro, eu posso conjugar o meu verbo no presente. E o que me dá a ideia de futuro? Justamente este advérbio aqui, mañana, advérbio de tempo. Ou também para fazer sugestões, convites, pedir, oferecer algo para alguém. Eu posso usar o presente. Te apetece um café? Eu estou fazendo uma pergunta, mas ao mesmo tempo eu estou oferecendo um café para alguém. Este verbo apetece, ele está no presente do indicativo. Poderia ser em português, você gosta de café? Então, quando eu faço a pergunta, automaticamente eu estou fazendo oferecendo isto para alguém, tá bom? E como é que nós formamos, então, estes verbos? Primeiro, vale salientar
formamos este verbo, não, perdão, como é que nós conjugamos no presente indicativo. Vale salientar que os verbos são divididos em 3 conjugações. AR, primeira conjugação, ER, segunda conjugação e R, terceira conjugação. Então, eu tenho verbos de 3 conjugações, tá bom? E o que é isso? É o meu verbo na forma original, no infinitivo. É o início do verbo, é a partir desta conjugação, deste infinitivo, desta forma não pessoal, que eu começo a conjugar os meus verbos. Então, se eu penso assim, se eu digo, eu hablo espanhol, qual é o verbo? Hablo. Qual é o infinitivo desse verbo? Hablar. Ele pertence a qual conjugação? Primeira. Por quê? Porque ele termina em AR, certo? Se eu digo assim, eu vivo cerca de la playa, verbo vivo. Qual é o infinitivo? Vivir. Ele pertence a qual conjugação? Terceira, IR, tá bom? Então, sabendo disso, vamos ver como se formam, então, os verbos no presente do indicativo. Verbos regulares, lembrando que são aqueles que não vão mudar o seu radical ou a sua raiz, como costumamos chamar também. Então, essa primeira parte aqui que eu estou passando o meu cursor é o meu radical. Como é, professora, que eu descubro o radical? Você já sabe porque eu já expliquei, mas eu vou repetir. Eu separo, então, esse finalzinho, esse AR, esse R e esse R. O que sobra para trás é o meu radical. Por exemplo, aqui, ó, hablar. Eu tirando esse AR, eu tenho AB. Então, HABL é o meu radical, certo? Então, no verbo regular, isso aqui nunca vai mudar. O que vai mudar, então, professora? Na conjugação, é a minha desinência. É isso aqui que eu chamo de desinência, que nós chamamos de desinência. É aquela parte do verbo que é móvel, aquela que vai mudar. E uma coisa importante, tá? São exatamente as desinências que definem o tempo do verbo, que define a pessoa do verbo. Por exemplo, se eu digo assim, ó, yo hablo espanhol. Este homem indica que é primeira pessoa. Se eu digo, nosotros hablamos espanhol, esse amos aqui indica que eu estou conjugando o verbo na primeira pessoa do plural, nosotros. Então, são as desinências que definem as pessoas do verbo, são as desinências que definem, por exemplo, o tempo do verbo. Se eu estou falando de eu hablo, eu estou falando no presente. Mas se eu digo, por exemplo, yo hablaba, esse aba me mostra que este verbo está no pretérito imperfeito do indicativo. Então, é essa desinência que define tempo e pessoa do verbo, tá bom? Aqui eu tenho como esses verbos terminam. Olha, verbos terminados em AR, toda hora minha lanterna aqui apaga. Verbos terminados em AR, qual é a terminação que eu vou colocar? O para a primeira pessoa, as para a segunda, a para a terceira, amos para a primeira do plural, lembrando que essas três aqui são do singular, as para a segunda do plural e am para a terceira do plural, certo? Isso aqui eu vou usar para qualquer verbo de primeira conjugação, tá bom? Aqui são as desinências para verbo de segunda conjugação. Então, se eu tenho, por exemplo, comer, como, terminado em O, comes, segunda pessoa, come, terceira do singular. Comemos, primeira do plural, comeis, segunda do plural e comem, terceira do plural. E aqui agora são os verbos de terceira conjugação. Deixa eu tirar a telinha aqui que está atrapalhando. Observe que nos verbos de terceira conjugação terminados em R, a diferença entre ele e a segunda conjugação está aqui apenas nas primeiras e segunda nas primeira e segunda pessoas do plural. Por quê? Imos, porque o verbo termina em R, então eu vou conservar esta vogal aqui, o I. E na segunda pessoa. No entanto, em todas as pessoas do singular, a conjugação, a desinência é a mesma em relação à de segunda pessoa, tá vendo? E também a terceira do plural também vão ser iguais. Aqui, em relação à primeira, muda por conta da vogal A, que é dos verbos de primeira conjugação. Certinho? Então, olha aqui conjugado direitinho para vocês verem. Verbo andar, hablar e amar. Primeira conjugação, olha. Ando, hablo, amo. Observe que o radical é diferente, porque o verbo é diferente. No entanto, as desinências, elas são iguais, porque eu uso as mesmas para os verbos de primeira conjugação. Olha de segunda aqui. O azulzinho é a minha desinência. Eu bebo, eu como, eu vendo, certo?
vão ser iguais para os verbos de segunda conjugação. E de terceira, aqui em verdinho, minha desinência, yo vivo, yo escribo, yo abro, nosotros abrimos, vosotros bebimos, desculpa, nosotros bebimos, nosotros escrevimos, a desinência é a mesma, tá? Então, o que você tem que saber? Qual é o radical, qual é a desinência para juntar e formar esse presente do indicativo. Aqui, nós temos algumas orações para completar. Eu vou deixar para vocês, isso aqui vocês vão copiar no caderno de vocês para responder depois, mas eu vou falar o número 1 não. A primeira oração e a segunda oração. Aqui não tem número, então vou fazer a primeira e a segunda e vocês farão as outras no caderno para treinar, para fixar, tá bom? Para estudar para o teste. Eu tenho aqui a minha oração com esse espaço e eu tenho aqui o meu verbo regular que nós vamos conjugar aqui. Eu tenho o verbo hablar. Qual é a pessoa do verbo? Como é que eu vou conjugar esse verbo? Em qual pessoa? Quem vai definir isso para mim é o sujeito da minha oração. Então, eu tenho aqui a minha irmã, que é o sujeito. Minha irmã é qual pessoa do verbo? Minha irmã é Edia. Então, Edia é a terceira pessoa. Como é que eu descubro isso? Eu sei que os pronomes pessoais, lembra que estudamos na unidade passada? São yo, primeira pessoa do singular, tu, segunda pessoa do singular, ele, ella, usted, terceira pessoa do singular. Aí eu tenho nosotros, primeira do plural, vosotros, segunda do plural, e ele, ellos ou ustedes, terceira do plural. Então, se eu sei que minha irmã é ella, então eu sei que ela é terceira pessoa do plural. Então, eu vou conjugar o meu verbo hablar na terceira pessoa do singular. Então, ella, terceira pessoa do singular. Então, eu sei que esse verbo hablar eu vou conjugar na terceira pessoa do singular para completar a minha oração. Como é que vai ficar? Tá, vou conjugar o meu verbo. Yo hablo, tu hablas, él habla, ella habla. Então, qual é a conjugação aqui? Habla, tá bom? Porque eu sei que o meu sujeito está na terceira pessoa do plural, do singular. Estou com o plural na minha cabeça. Minha irmã, terceira pessoa do singular. Aqui, por exemplo, me la sal, por favor, verbo passar. Como é que eu vou conjugar aqui? Me passa el sal. Eu estou pedindo para alguém passar o sal para mim. Eu, primeira pessoa. Me é um pronome de primeira pessoa. Então, eu vou colocar passa. Me passa la sal, por favor. E assim vocês vão continuar. Vocês dão uma pausa aqui no vídeo, vocês copiam no caderno e vocês respondam, tá bom? Depois que vocês assistirem esse vídeo, se tiver qualquer dúvida, vocês podem me chamar no WhatsApp, agora pela manhã, que eu posso tirar a dúvida de vocês, tá bom? Não vou passar atividade no módulo, só quero que vocês façam essa para treinar. O nosso teste está muito fácil, é só verbo no presente indicativo e compreensão textual, interpretação textual. Vocês não vão ter dificuldade para fazer. Vou interromper aqui meu compartilhamento. Então, boa aula, voltem quantas vezes precisar para entender, me pergunta se tiver dúvida. Besos, queridos guapos de mi corazón. Hasta la vista, hasta la próxima.